Olá, eu sou Adalberto Arilha e você está aqui no canal Divórcio Suave. Hoje eu quero abordar com você um tema que ainda causa muita dúvida em muita gente que está envolvida num processo de separação, num processo de divórcio, ou mesmo que já passou por isso, mas ainda enfrenta algum tipo de problema com a ex ou com a ex em relação à pensão alimentícia para os filhos menores. O direito envolvido nessas questões é um direito relativamente simples, mas às vezes um detalhe ou outro pode fazer muita diferença no resultado final. E cada caso é um caso, né? Por isso, assista o vídeo até o final e se você tiver algum tipo de questão, de comentário, você deixa aí embaixo e na medida do possível a gente vai respondendo, tá ok? Então, a primeira questão que se coloca é, afinal, de quem é o dever de prover os alimentos, de prover o sustento dos filhos menores? Olha, é um dever até constitucional dos dois pais, do genitor e da genitora, proverem os sustentos dos filhos, já que os filhos menores não são capazes de prover o próprio sustento. Então, este dever de cuidar dos filhos, de proporcionar alimentação, educação, saúde para os filhos, é um dever dos dois pais, do pai, da mãe, dos dois genitores. Evidentemente que o que pode mais, paga mais, contribui com mais, o que pode menos, contribui com menos. Mas o dever é dos dois. Então não se pode exigir igualdade na contribuição se existe um desequilíbrio de rendimento entre o pai e a mãe. Não é? Normalmente o pai é que tem um rendimento maior, então normalmente o pai contribui com mais para o sustento dos filhos. Mas isso não quer dizer que a mãe não tenha a obrigação de colaborar no custeio, no sustento, na educação, na saúde dos filhos, né? Isso tem que ficar bem claro. E isso é uma questão que independe da guarda, de quem tem a guarda. Isso a gente vai ver em outro vídeo. Mas que fique claro, o dever é dos dois e cada um contribui na medida das suas possibilidades. A segunda questão que se coloca com muita força, né, é afinal qual é o valor correto, qual é o valor justo da pensão alimentícia. Muito bem, não existe na lei nada que determine que a pensão alimentícia deva ser 10, 20, 30, 50, 60, 100% do salário, dos rendimentos de quem quer que seja, né? Não é isso. A pensão alimentícia, ela pode ser estabelecida, né, entre os pais, pode ser acordada entre os pais, no que eles acharem que seja conveniente para quem vai pagar e para quem vai receber. Aliás, para se definir a questão da pensão, o valor da pensão alimentícia, deve-se levar em conta sempre um binômio, que é o binômio possibilidade e necessidade. Então, é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. No equilíbrio dessas duas questões é que vai ser determinado o valor da pensão alimentícia. Existe aí uma praxe no judiciário, nos juízes, de estabelecer que quem paga a pensão, normalmente paga a pensão para os filhos, para todos os filhos, né? Alguma coisa em torno de 1/3 dos seus rendimentos, né? Então, se as pessoas, o pai e a mãe não chegam num acordo, isso vai para o judiciário, normalmente o juiz vai determinar aí um valor que vai variar de caso a caso, porque nenhum caso é igual ao outro, mas é alguma coisa em torno de 1/3 dos rendimentos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, isso vai sempre do equilíbrio entre este binômio que eu acabei de dizer, da necessidade de quem recebe e da possibilidade de quem paga. É assim que é determinado o valor da pensão alimentícia. Mas note, volto a frisar mais uma vez, não existe na lei nada que diga que a pensão tem que ser 10, 20, 30, 40% do rendimento de quem paga. Isso tudo pode ser estabelecido por livre acordo entre as partes. Outra questão que se coloca
com bastante frequência é até que idade o menor tem direito a receber pensão alimentícia. Muito bem, o menor tem direito a receber pensão alimentícia até que ele complete 18 anos, mas se ele estiver cursando faculdade ou fazendo um curso técnico, esse direito vai se estender até que ele termine a faculdade ou o curso técnico ou até que ele complete 25 anos, o que ocorrer primeiro. Tá? Outra questão que se coloca com bastante frequência é como é que se faz para deixar de pagar pensão alimentícia. Porque algumas pessoas acreditam que, por exemplo, se o menor completa 18 anos, quem está pagando não precisa continuar a pagar, simplesmente para de pagar. Ou, no caso de ele estiver fazendo a faculdade, se ele terminar a faculdade, simplesmente o pai ou a mãe ou quem estiver pagando não precisa mais pagar. Muito bem, não é assim, né? Quando a pensão alimentícia foi estabelecida por uma decisão judicial, é preciso que haja uma outra decisão judicial que exonere o pagador da pensão da sua obrigação. Então, mesmo que, né, aquela pessoa que está pagando a pensão já não esteja mais obrigada a fazê-lo, seja porque o menor já atingiu a maioridade, ou seja porque ele já terminou a faculdade ou alguma coisa assim, é necessário se entrar com uma ação de exoneração de pensão, para que o juiz então determine que ele não é mais obrigado ao pagamento da pensão. Isso é muito importante e muitas pessoas desconhecem isso. É necessário uma decisão judicial que desobrigue quem paga da obrigação de pagar a pensão alimentícia. Outra questão também que muita gente pergunta é assim, como é que faz para mudar o valor da pensão alimentícia? Olha, a questão dos alimentos que são determinados judicialmente, ela tem um aspecto muito especial, né? Então, a decisão que determina os alimentos é uma sentença que não transita em julgado. Isso quer dizer o quê? Que a qualquer momento, os alimentos podem ser revistos, tanto para mais como para menos, né? Isso se justifica no caso de que haja uma modificação na condição socioeconômica ou de quem recebe ou de quem paga. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que um pai paga uma pensão alimentícia de, 2 salários mínimos. Mas, de repente, ele teve uma mudança muito grande na vida dele. Por exemplo, ele constituiu uma outra família e tem um outro filho. Então ele passa a ter uma outra obrigação com esse novo filho, com essa nova estrutura familiar que ele criou, que ele montou com a sua nova esposa, com a sua nova companheira. Isso é uma mudança na situação socioeconômica dele. E, evidentemente, ele pode pleitear que se modifique o valor dos alimentos. E aí ele pode entrar com uma ação revisional da pensão alimentícia, onde ele vai demonstrar tudo isso que está acontecendo na vida dele e vai pedir para que seja diminuída a pensão, para que ele possa adequar os gastos com os filhos, né? Da mesma forma, o menor que recebe alimentos de um pai pode, de repente, ter uma outra necessidade, ou seja, através de um curso que ele queira fazer, que seja muito importante, ou talvez ele esteja passando por uma dificuldade de saúde e precise de um pouco mais de recursos para se manter. Então, ele pode pedir, então, que a pensão que ele recebe seja aumentada. E aí também ele entra, vai ser representado pela mãe, ou por quem tiver a sua guarda, e vai pedir também, através de uma ação revisional de alimentos, um aumento no valor da pensão alimentícia. Então veja, tanto para diminuir ou para aumentar o valor da pensão alimentícia, isso se faz através de uma revisão, de uma ação revisional de alimentos. Isso é preciso entrar em juízo e é preciso que se peça ao juiz para que faça isso.
né? Só o juiz pode determinar isso. Então, isso pode ser feito a qualquer tempo, tá? Isso, assim que seja percebida essa necessidade, é muito importante que se movimente o judiciário para procurar um novo arranjo. Às vezes é muito comum eu ver casos de pais que às vezes passam a enfrentar algum tipo de dificuldade que realmente impossibilita que ele continue cumprindo com o compromisso assumido, com o compromisso determinado. E às vezes ele não sabe que ele pode entrar em juízo para rever o valor dessa pensão e adequar isso à nova situação econômica. E ele não faz. E aí ele continua com um encargo antigo que ele não consegue mais honrar. E aí a situação dele vai ficando bastante complicada. Essas questões de pensão, de valores envolvidos, deve ser feito todas as tentativas possíveis para se evitar o processo judicial. Porque o processo judicial é muito desgastante, é muito demorado, normalmente ele é caro e a decisão sempre vai ser tomada por um terceiro que é alheio à vida das pessoas envolvidas ali. O juiz que toma a decisão num processo de pensão alimentícia, ele na verdade ele não tem contato com as pessoas ali, né? Não sabe o drama delas, não sabe o detalhe da vida delas. Então, sempre que for possível a conciliação entre as partes, isso é muito melhor para todo mundo. O desgaste é muito melhor. Então, sempre que você estiver diante da possibilidade de tentar uma conciliação, faça, né? Porque isso vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais barato e vai ser um compromisso das partes que estão ali decidindo por essa conciliação. Então, quando a decisão é formada de comum acordo, o compromisso com essa decisão é muito maior das partes. E elas se esforçam muito para manter essa decisão que foi construída, né? Agora, sempre eu digo aqui no canal Divórcio Suave, os vídeos que eu faço são vídeos que falam de um aspecto geral do direito envolvido em cada questão. Mas cada caso é um caso, cada situação é única, cada casamento é diferente um do outro e cada separação também. Então, sempre vai existir vários detalhes que modificam completamente a situação do caso das pessoas que estão discutindo isso. Então, por mais que a gente fale aqui nos vídeos de uma forma detalhada, de uma forma elucidativa e bem didática, nada substitui a consulta a um advogado. É a consulta pessoal ao advogado, onde você vai poder tirar suas dúvidas, onde você vai mostrar os detalhes que envolvem a separação, ou a pensão, ou a situação do filho do casal. Nessa conversa com o advogado é que o advogado e você mesmo vão poder esclarecer os detalhes de cada caso. Quando eu digo consulta pessoal, não quer dizer necessariamente uma consulta presencial. Você pode consultar um advogado por Skype, online, por WhatsApp, enfim, mas é muito importante que você procure um profissional da sua extrema confiança, que tenha um perfil conciliador, que procure sempre evitar a escalada do desgaste que envolve essas questões, e que você tire as dúvidas com esse profissional, tá?